Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! Cheguei aqui, eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar, e é aqui nesse nosso quadro do Trilha da Música, onde a gente conversa, onde eu trago dicas para que você possa superar as dificuldades que aparecem no seu caminho, na sua evolução musical, a fim de que você trilhe uma jornada ascendente aí de aprender músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o teu instrumento, e se perceba então evoluindo na música de verdade. Hoje, o tema que a gente vai conversar e que eu quis trazer aqui é como conseguir aprender música mais avançada num curto espaço de tempo, sabe? Não precisar demorar tanto para tirar uma música, para conseguir ter uma evolução numa música que não é do nível que você estava, uma música um pouco além, que estava um pouquinho mais para frente ali, né? Que está um pouquinho mais para frente do que você até então estava estudando. Veja, quando a gente começa a pensar nesse tema, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça, a primeira reflexão que a gente deve fazer é o quanto que essa música está mais avançada, o quão mais avançada. Porque falar música mais avançada é algo genérico, assim, né? O que é o mais avançado? Essa é a questão principal que você deve refletir. Nós precisamos ter certeza do que a gente está indo treinar, está indo tocar. Porque a música, ela é avançada até um certo ponto, ou ela é muito, muito avançada, ou ela é demasiadamente avançada. E todos esses julgamentos que a gente faz, eles vêm a partir do nosso conhecimento musical e do nosso domínio musical prévio, ou seja, daquilo que a gente já sabe fazer, daquilo que a gente já tem em contato. Então não dá para dizer assim, ó, essa música é extremamente avançada, ou essa música é um pouco mais avançada, ou essa música é bastante avançada, como uma coisa única, como uma coisa fixa. Eu não tenho como passar para você aqui um critério que seja generalizado para qualquer música, para qualquer avaliação. Mas é importante que você saiba que você precisa ter uma forma de avaliar o quão essa música é avançada ou não. Porque um dos principais problemas quando nós vamos nos deparar ali, quando nós vamos nos colocar diante de um estudo de um repertório mais avançado, é que às vezes a gente sai do 8 e vai para 80. E a gente não consegue perceber se estamos fazendo esse salto gigante ou não, por falta de maturidade musical. Então a gente acaba, às vezes, sobrecarregando a nossa expectativa e aumentando a nossa frustração, porque a gente colocou carroça na frente dos bois, porque a gente pegou algo que estava, assim, muito avançado e não era para aquele momento. Então essa é a importância de se ter alguma forma de medir esse quão avançado está, para que, de fato, você, a partir dessa avaliação, tenha como progredir. Avaliou, viu que aquela música é para você naquele momento? Então agora tem passos para serem seguidos para você poder progredir. Mas antes de a gente conversar sobre esses passos, é preciso que você tenha essa clareza. O quão essa música está mais avançada ou não. E lembra, essa clareza vem a partir daquilo que você olha para a música e pensa, o quanto disso aqui eu já conheço e disso aqui eu já domino. Todo o critério de julgamento do quão avançado está vem de um contato, de uma experiência que você teve antes, uma experiência prévia, que vai dizer para você se aquela música é muito difícil ou não. Veja, eu trouxe aqui para ilustrar alguns exemplos. Eu peguei uma música conhecida, eu peguei o tema daquele Lago dos Cisnes, um tema de Tchaikovsky, né? Que é aquele... Enfim, e eu quero mostrar para você as diferentes versões que eu encontrei. E a partir dessas diferentes versões, a gente vai começar a conversar sobre esses possíveis critérios de avaliação. Veja aí, a primeira versão que eu quero colocar para você aí, e vai aparecer na sua tela, eu chamei de versão número 1, porque eu estou colocando esses números em termos de progressivos de dificuldade. Então, você olha para essa partitura, é uma partitura, entre aspas, pelada, ou seja, ela é mais clean, ela é mais limpa, não tem muitas notas, não tem uma poluição visual. Você observa a fórmula de compasso, observa as células rítmicas, então você observa mais ou menos como que seria a interpretação em cada pulso, observa a tonalidade, os acidentes, e aí você tem uma impressão, uma primeira impressão, certo? Uma vez analisado isso assim, de forma grosseira, a gente deu uma análise grosseira assim, né, por alto. Vamos ver a versão 2. Quando a gente pega a versão 2 aí do Lago dos Cisnes, ó,
você já vê que a partitura fica um pouquinho mais poluída, visualmente mais poluída. Tá certo que essa outra partitura aí, né, que eu encontrei todas na internet, essa outra partitura aí, ela tá com uma edição um pouco maior, então as notas estão mais largas. E aí dá a impressão também que tá um pouco mais poluído, mas é a própria distribuição da partitura em si que tá um pouquinho maior, tá ampliada, né? Porém, você já percebe que ela começa a ter uma dimensão de leitura vertical maior, começa a ter notas empilhadas, duas notas juntas na pauta da clave de Fá, e a pauta da clave de Sol ainda continua similar porque é o tema. Mas a pauta que está com a clave de Fá já tem mais notas trabalhadas, então você percebe que o arranjo está diferente. Para a mesma música, já tem um outro arranjo que vai exigir uma leitura na vertical maior, vai ter notas, vai ter mais de uma nota sendo tocada ao mesmo tempo, né? 2, 3 notas. Aliás, na anterior já tinha também, mas aqui tem mais. Então você já percebe que tem uma exigência de domínio tátil, técnico, motor do instrumento maior. Mas tem uma outra diferença, ela está em Dó maior, essa não tem acidentes. A anterior tinha, na versão lá, tinha dois sustenidos, né? O Fá e o Dó. Essa não tem nada. Essa quem transcreveu preferiu colocar em Dó maior, todo natural, a não ser quando tem acidente ocorrente. Mas, vamos ver a versão número 3. Olha a versão número 3 aí, ó. A caráter de ilustração para você. Você já vai perceber que essa versão número 3 volta a ter o Fá e o Dó sustenido. E agora ela tem um trabalho na pauta da clave de Fá muito maior. Agora tem muito mais notas na clave de Fá, além das notas que estão na clave de Sol. Então tem muito, você percebe que a partitura vai ficando mais poluída, ela vai ficando mais cheia, mais carregada, tem mais informações. E agora também a mão direita começa a ter algumas notas empilhadas, a mão direita. Eu digo mão direita porque para o pianista a clave de Sol ali é executada com a mão direita. Eu quero dizer que a linha melódica começa a ter alguns acordes. Olha na terceira pauta. A terceira pauta da clave de Sol começa a ter algumas notas juntas, né? Começa a ter alguns acordes já na mão, quem está lendo ali a clave de Sol. Então, tem um trabalho mais exigente, muito mais exigente de coordenação técnico-motora. Tá vendo? E se você for para a segunda página dessa mesma partitura, se passar para a segunda página, você vai ver que também tem muito mais ainda. Começa a ter um trabalho de tercinas na segunda pauta da segunda página. Então, começa a ter uma movimentação rítmica maior. Primeiro não era tercina, aí começa a ser tercina, começa a ter intervalos de oitava, tem duas notas em intervalos de oitava, então mais notas da melodia sendo tocadas junto. E aí daí você percebe que tem uma exigência maior. Ok, agora vamos para a quarta e última versão que eu encontrei. Dá uma olhada nela, deixa eu pegar aqui para mim também, enquanto vai aparecendo para você. Eita, pronto, peguei aqui. A quarta e última versão aí, muito mais trabalhada, bem mais trabalhada. Essa versão aqui também está na mesma tonalidade com os dois sustenidos. Agora ela tem uma questão polifônica muito maior. Você percebe que as notas saem da clave de Fá, entra na clave de Sol, volta para a clave de Fá, e a melodia que está na clave de Sol se mistura com aquelas notas que estão entrando da clave de Fá para de Sol. Olha o segundo compasso. Tem notas da clave de Fá que entra lá no de Sol e ao mesmo tempo tem a melodia junto ali e volta as notas da clave de Fá com a melodia. Fica meio poluída, não tem mais essa clareza do plano sonoro melódico com o plano sonoro harmônico, né, visualmente falando. Tá meio embolado, você percebe? Na segunda pauta começa a ter fusas na divisão rítmica. Existe uma questão virtuosística muito maior ali. Na terceira pauta também existem as fusas. Então tem muito mais notas para fazer, muito mais notas. Essa versão aqui se aproxima muito mais da versão original, até porque essa música foi escrita para orquestra tocar. Então todas essas partituras estão sendo uma redução para o piano. Só que a primeira partitura que eu te mostrei, ela está sendo uma redução bem mais limpa, bem mais enxuta. Essa última tem muito mais notas, então ela está trazendo o máximo possível para o pianista, um único músico, tocar o que vários músicos numa orquestra iria fazer. Obviamente ela vai ficar tecnicamente bem mais exigente e essa música essa versão aqui já tem 6 páginas. As outras tinham 2 páginas, ou seja, tem muita informação musical, muita mesmo. Você vai passando por outras páginas, você vai observando. Na página 4 fica complexo, porque além
das tercinas que tem, começa a ter uma polirritmia de tercinas com a melodia em colcheias, seria um tate com um tatiti das tercinas, então começa a ter uma polirritmia aí, você vai ver um trabalho acontecendo muito maior. Agora, por que eu trouxe essas partituras? Para mostrar que vai ficando mais difícil? Não. Para fazer a seguinte pergunta para você: qual delas é a mais difícil para você? Porque essa é a questão. O que é o mais difícil para você não é o mais difícil para mim. Ou se eu mudar a pergunta, fica ainda mais claro. Qual delas é a mais fácil para você? Ah, Daiane, mas essas partituras são para piano, eu não toco piano. Quem toca piano poderia rapidamente pensar, né? Qual dessas é mais fácil para mim? E quem não toca piano? Vai falar, ah, Daiane, essas partituras são para piano, eu não toco piano, então eu não sei responder isso. Ok, olha a pauta da clave que você toca no seu instrumento. Se você só toca clave de sol, então só usa uma pauta melódica, olha a clave de sol. Se você só toca clave de fá, olha a clave de fá. Imagina que você estaria tocando aquela linha que está escrita ali no seu instrumento. Qual dessas partituras é a mais fácil para você? Essa questão de ser a mais fácil vai se basear no seu domínio e no seu contato prévio, com aquilo que você já fazia, com um tipo de performance, de execução, de leitura que você já tem praticado. É fácil você saber, porque você vai reconhecer pela disposição visual da partitura o que seria mais próximo da tua familiaridade. E uma vez que você identificou o que é mais próximo da tua familiaridade, você consegue medir o quão as outras versões estão longe disso ou não. Entende? Então, o primeiro ponto de avaliação que você tem que fazer é essa música que eu estou pegando para eu estudar, que é uma música mais avançada. O quão avançada ela é? Isso você precisa ter clareza e não só mediante uma comparação. Porque, por exemplo, aqui eu trouxe várias versões para você comparar, mas você vai ter uma única versão na sua frente, é aquela música ali. E às vezes nem há uma versão da partitura, às vezes é um áudio. Você vai ouvir uma música, vai tirar essa música de ouvido. Então eu trouxe um exemplo com a partitura para ficar visual, mas você vai estender esse critério para uma questão também que seja auditiva, se a sua referência para aprender é pelo áudio. O que você tem que encontrar naquela música que você tem é uma análise dos elementos musicais que estão nela. Você tem que analisar ela por camadas, por elementos de camadas. Então você vai olhar na questão rítmica, a camada rítmica. O que tem aqui que eu já conheço, que é familiar para mim? E o que tem que não sei como é que faz, nunca fiz, é novo para mim? E você vai relatar, tem isso e aquilo. E você vai guardar ali, vai colocar na balança o que é novo para você, de elementos rítmicos. Então você começa a avaliar as questões melódicas. O que dali é muito novo? Você começa a avaliar as escalas, a tessitura, as notas que tem, se você sabe ler essas notas nessa clave, nessa localização, as notas mais agudas, notas mais graves na pauta, o que dali é novo ou não, o que você tem familiaridade. E o que você tiver como elemento novo, coloca na balança também para pesar. Então você vai analisar os elementos da camada harmônica. Ah, aqui da camada harmônica, então os acordes, o campo harmônico que está sendo usado, as batidas que eu vou ter que fazer para esses acordes, a própria tonalidade, eu tenho intimidade com isso ou não? O que for novo, coloca na balança de novo. E em termos da camada da musicalidade, da expressividade, do que você vai ter que fazer para interpretar essa música, é muito fora da sua zona de conforto, é completamente novo, é um gênero musical totalmente diferente, você nunca tocou esse estilo, vai ser totalmente nova a interpretação nisso, ou não, você tem familiaridade. O que for novo, coloca na balança. E aí, resta a questão técnica. O quanto daquela música ali é desafiadora para você? É muito difícil tecnicamente, ou é um pouco próximo, não é tão difícil, é mais próximo, que dali você conhece ou não. Uma vez que você conseguiu relatar para você esses elementos rítmicos, melódicos, harmônicos, musicais e da própria questão técnica do teu instrumento, e que você conseguiu marcar, isso é novo, isso é novo, isso é novo, isso é novo, você vai literalmente contar quantas coisas novas tem. Por quê? Quanto mais aspectos novos tiver, mais essa música está muito avançada para você nesse momento. E o risco que você corre é ter uma alta expectativa e uma alta frustração. Então a gente tem que ir passo a passo, ok? Você não pode pensar que num curto espaço de tempo você vai sair de uma música de nível intermediário para uma música mega virtuosística.
Porque quando eu trouxe esse tema aqui, eu que já quero desde o começo quebrar a ideia de fórmula mágica ou de coisa que vai acontecer instantaneamente e você vai aprender voando. Se você pula do 8 para o 80, na verdade o que você vai ter é uma frustração voando. Daqui 2 semanas já está super frustrado, super frustrada por não estar conseguindo tocar. Porque você deu um passo maior que a perna. Então, avalie aquela música. Se ela não tiver muitos elementos a mais do que você já conhece, quando você pôs na balança e pesou, e você fala, não, tem alguns a mais, não tem tantos, mas tem alguns a mais sim, tem elementos novos, mas não tem aqui 50 coisas novas, tem alguns elementos novos. Está um tanto quanto próximo, é uma música para você nesse momento, é uma música avançada, tem coisas novas para você aprender, e aí então você vai cair para o segundo momento, que é agora eu vou tirar o máximo aproveitamento possível do meu tempo de estudo para avançar rapidamente nessa música, para não ficar enroscada nessas novas habilidades, nesses novos treinamentos que eu estou adquirindo com essa música, ok? E aí você parte para um primeiro aspecto super importante que você precisa ter clareza. Quando você vai estudar uma música mais avançada, você precisa aprender a estudar essa música por inteiro. O que eu estou querendo dizer com estudar a música por inteiro? Eu estou querendo dizer o seguinte, não quero dizer que você vai tocar do começo ao fim, tudo de cabo a rabo. Não é assim. Você que me acompanha aqui sabe que não é assim, nós estudamos por partes a música. Agora, essa parte que você pegou ali para estudar, esse trecho que você pegou para estudar, você vai estudar ele musicalmente por inteiro. O que as pessoas geralmente fazem? Elas se preocupam em tirar as notas, elas se preocupam em tocar nota no ritmo certo. Só que tocar as notas no ritmo certo é um tipo de estudo que faz você ficar muito tempo preso na leitura e te distancia do nível de performance, do nível de aptidão daquela música. A forma correta e a forma mais interessante e mais produtiva e rica musicalmente é quando você estuda essa música por inteiro. O que eu quero dizer é que nessa parte que você pegou para estudar, você vai se preocupar em fazer tudo o que ela pode, o que ela precisa, o que tem que ser feito nela. Isso significa que você não vai apenas aprender a tocar as notas no ritmo certo, lógico que vai, mas você já vai buscar uma limpeza da sonoridade, você vai buscar a memorização dela, você vai buscar já colocar a dinâmica que tem que ser colocada durante o seu processo de aprendizado, você vai aprender a cuidar da interpretação, da sutileza da interpretação, você vai buscar a velocidade que aquela parte tem que ser, de acordo com o que você conhece, que você ouviu, você sabe que aquele andamento daquele trecho é assim, você vai buscar porque você vai trazer o caráter expressivo daquela música. Então, naquele trecho que você tiver, você vai preparar ele de forma musical realmente. Você não vai ficar apenas tocando nota e ritmo correto. Não, você vai cuidar da interpretação, sonoridade, da dinâmica, do caráter expressivo, da velocidade, do andamento. Você vai deixar essa peça, esse trecho dessa peça pronto de verdade. Vai colocar pedal, vai colocar os recursos que você tem que colocar no seu instrumento, vai cuidar da sonoridade, da interpretação de acordo com tudo que você pode tirar naquele trecho, entende? Então você vai para o próximo trecho fazendo a mesma coisa. Estudar cada um dos trechos de forma musical, porque isso impulsiona como que você vai coordenando, aliás, dissociando as suas coordenações musculares. Porque para um trecho ficar bom, você precisa, eu preciso conciliar essa mão fazendo isso, com essa mão fazendo aquilo, isso aqui, isso aqui, não, eu tenho que fazer a respiração assim. Você precisa fazer dissociações entre as coordenações musculares múltiplas. Aqui faz uma coisa, aqui faz outra, no pé faz outra coisa, aqui no diafragma faz outra. Sabe essas coordenações múltiplas? Você precisa aprender a dissociar, né? Fazer coisas diferentes de forma simultânea. E nesse processo de dissociação, de fazer coisas diferentes de forma simultânea, se você estiver preocupado em trazer já o caráter, a música, como ela deve ser, você potencializa e otimiza essas dissociações. Senão você fica jogando lá pra frente. Lá na frente, depois que a música estiver inteirinha tirada, que é o que se costuma falar, né? Depois que ela tá tirada, eu vou colocar a dinâmica, só depois que tá tirada. Não tá tirada, você tá tá lendo nota no ritmo correto. Não, já vai fazendo já, porque isso faz com que a musculatura e a coordenação que está sendo preparada, já vá sendo preparada como ela tem que ser. Por que você vai ficar tocando super forte, com uma baita expressividade, se na hora dessa passagem você precisa tocar com sutileza, super delicado? Então a sua técnica, a sua coordenação muscular tem que ser com menos peso, entende? Você já vai preparando isso. Isso é muito importante e muito negligenciado.
Você precisa estar realmente atento a isso. E uma vez que você está com essa consciência, então você tem que ter clareza de que mais alguns passos precisam ser cumpridos. Eu separei aqui 5 passos que eu sigo e que eu oriento com que você siga, assim como eu oriento os meus alunos a seguirem quando a gente vai tirar músicas mais avançadas. Que passos são esses? O primeiro é que você tem que analisar os elementos musicais de cada camada, os elementos que estão ali. Como nós estávamos a conversar, você tem que ver os elementos da parte rítmica, da parte melódica, da parte harmônica, da parte musical, da parte técnica. Você vai fazer uma análise desses elementos para poder mensurar o que daqui você já conhece e o que não, para poder medir se você não está errando na escolha da música. Fez isso? Está claro para você? Você vai para o segundo passo, que é estudar cada parte de forma musicalmente completa, ok? Sem deixar para fazer dinâmica só lá no final, para memorizar depois de tudo, para colocar pedal, para colocar efeitos que eu preciso colocar só depois, para colocar velocidade só depois. Não, vou fazendo por inteiro. Eu fiz esses 2 primeiros passos, então eu vou para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo que eu preciso ter clareza? Você tem que focar nos trechos musicais que você vai estudar e tem que ver aqueles trechos que são difíceis. Na verdade, você vai encontrar facilmente os trechos que são mais difíceis. A hora que você começa a ler e estudar e tentar tocar, você fala, poxa, aqui tem o X da questão, é um trecho difícil. Pois eis que esse trecho você tem que estudar de forma isolada. Eu não diria que você tem que estudar ele primeiro, não importa se você vai estudar ele primeiro ou na hora que chega nele, não importa, mas o fato é que ele tem que ser isolado, você tem que focar nesse trecho, porque os trechos mais difíceis, que exigem uma técnica mais refinada, são trechos que vêm realmente para fazer você dar um up na sua técnica, até para impulsionar a virtuosidade. Esses trechos precisam que você se dedique a ele a ponto de tocar ele de memória, você tem que tocar ele de memória, você tem que estar em total contato com o seu instrumento. Você tem que criar relações, muitas vezes, relações fora do instrumento, você tem que fazer ligações fraseológicas, às vezes não estou conseguindo coordenar essa polirritmia, então você precisa ouvir essa frase, essa voz que está numa sequência rítmica com a outra voz que está na outra sequência rítmica, então às vezes fazer associações com palavras, criar frases, cantar frases, você vai se retirando um pouco do instrumento e vai criando paralelismos fraseológicos, paralelismo com o corpo, com a vivência no corpo, para depois você voltar para o instrumento e aquilo ficar mais fácil. Eu já fiz videoaulas aqui no canal onde eu mostro um exemplo e eu recomendo que você assista, se você não assistiu, tá em algum dos vídeos que eu falo sobre quando você está brigando com o instrumento. Eu recomendo que você procure esse vídeo e vá assistir para você ver esses exemplos, porque você precisa focar nesses trechos de forma isolada, às vezes se isolar do instrumento, distanciar, resolver isso musicalmente no corpo para depois voltar e tá tocando de memória. Já saiu da fase de leitura desse trecho há muito tempo, você já analisou, já saiu dele. Aliás, o quarto passo é justamente a análise musical. Se você não faz análise musical, se você não faz análise formal, estrutural, harmônica, se você não analisa aquelas partes que você está estudando, a ponto de entender o porquê de cada coisa ali, o porquê dessa escala, o porquê dessas notas, o porquê desse acorde, se você não faz essa análise clara, esses trechos mais difíceis ficam muito enroscados, demora muito tempo para você desenroscar deles. Acontece aquele típico caso onde o aluno está tocando a música já, ele foi estudando parte a parte, mas tem aquela parte difícil, e aí sempre que chega naquela parte difícil, cai a velocidade, não consegue tocar, erra, tropeça, engasga, e aí vai para frente, passa para as próximas partes e vai tudo bem. Fica sendo sempre um reforço muscular de ficar travando, porque é um trecho que você precisa estudar ele de forma mais isolada, mais cuidadosa, e essa forma isolada e cuidadosa não acontece se você não fizer esse quarto passo da análise musical. Aliás, se a análise musical não for feita desde o começo, você nem consegue determinar as partes que você vai estudar de forma musical mesmo, com essa completude musical. E um quinto e último passo é que os trechos virtuosísticos, aqueles que são assim, mesmo, sabe? Não é só difícil, é bem difícil. Aquele que são passagens virtuosísticas mesmo, aquilo que é para trazer muita velocidade, muita agilidade. Esses trechos têm que ser de memória, não tem outra escolha. Trechos virtuosísticos, a gente quando vai ler um trecho virtuosístico, uma escala muito rápida, alguma coisa que é muito exigente mesmo,
nós nem conseguimos manter a leitura em como eles têm que ser, na velocidade que eles têm que ser, especialmente trechos que são de agilidade. Você vai ler ele super lento, porque ele é virtuosístico, então você tem que ler ele para memorizar. Você faz uma leitura para memorizar, já lê a primeira vez, vai memorizando e tenha contato visual com o teu instrumento. Olhe para o instrumento, não olhe a partitura. Trecho virtuosístico é totalmente de memória, é totalmente de memória. Então eu falei agora há pouco de você estudar trechos difíceis de forma isolada, né, com mais dedicação a eles, a partir de uma análise musical. Agora, quando esse trecho não é só difícil, ele é virtuosístico, ele é de extrema agilidade, a memória, ela tem que ser uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual você não vai conseguir dominar como ele tem que ser. É olhando para o instrumento, totalmente. É fazer a leitura daquele trechinho para memorizar. Literalmente. Ah, mas os outros trechos eu ainda tô lendo, Daiane, as outras partes da música eu vou lendo numa boa, porque eu ainda estou em processo de memorização. Tudo bem, agora aquele trecho, você bateu o olho que chegou, ele vai ter que ser de memória. Você tem que se concentrar na movimentação motora. Se você está consciente desses 5 passos, dessas 5 dicas, a sua forma de condução da tua evolução para aquela música, ela acontece de forma a propiciar com que os teus resultados venham de forma bem menos sofrida e em bem menos tempo. Porque é assim que tem que ser. Agora eu preciso abrir um parênteses para falar para você, para conversarmos sobre uma questão importante. Nós devemos ter cuidado com essa busca pela virtuosidade. Às vezes, quando nós estamos pensando em querer avançar, né, quando nós estamos avançando no instrumento, às vezes a gente fica extremamente focado em querer músicas mais virtuosas, mais difíceis, mais e mais. E o que eu quero abrir um parênteses aqui, só para te pontuar, é que a virtuosidade, ela é um resultado, ela é uma consequência, ela é uma colheita, ela não é uma sementinha. Não é, você não planta virtuosidade, não é isso. A virtuosidade, ela flui. O que a gente planta, o que a gente cuida, o que a gente nutre é a nossa base musical e a nossa disciplina no treinamento instrumental. E isso está sob a nossa responsabilidade, sob o nosso controle. E isso sendo feito diariamente, com constância, mantendo o nosso comprometimento em fazer a nossa parte de dedicação na prática instrumental e a nossa parte de dedicação em absorver os conteúdos, vivenciar os conteúdos musicais, e isso andando em paralelo, dia após dia, vai fazer com que daqui a pouco você esteja virtuosa. Daqui a pouco quando? Não sei. Nós não estamos numa busca desenfreada, mas a virtuosidade ela é resultado. Todos chegam quando tem esses 2 elementos. Eu tenho um comprometimento, eu tenho uma disciplina grande para praticar e desenvolver a minha técnica instrumental. E eu tenho uma garra, uma força de vontade e uma consciência de me manter disciplinado para percorrer o caminho de absorver os conteúdos musicais e de praticá-los de forma vivenciada, fora do instrumento, com paciência, com dedicação, com o mesmo amor, porque uma coisa alimenta a outra. E eu vou fazendo isso, e a virtuosidade é fruto. Então, cuidado com essa busca pela virtuosidade constante como sendo alvo de querer avançar. Cuidado, você pode estar gerando uma alta expectativa e um alto julgamento de si mesmo que pode ser desnecessário. Mas, Daiane, essa música que eu pretendo tocar, ela é, assim, muito difícil. Eu não vou conseguir. Aliás, que eu pretendo ou que eu já estou tocando. Essa música que eu estou tentando fazer, essa música aqui é muito difícil. Eu estou desanimando. Eu não consigo. Eu não vou conseguir isso aqui. Esse tipo de pensamento é muito comum. Inclusive, é um pensamento pelo qual eu já tive muitas vezes, pelo qual eu já passei muitas vezes. E eu quero chamar o teu olhar para isso. Porque, na verdade, cuidado com esse derrotismo. Porque, na verdade, nós estamos, quando a gente tem esse tipo de auto-julgamento, né, essa autoavaliação, nós estamos constantemente nos comparando com alguém. Com alguém que já toca essa música, com um vídeo que a gente assistiu, com alguém que estava do nosso lado tocando, e a gente se autodeprecia. Porque nós temos uma crença limitante de que essa música vai ser muito difícil, cara, eu não vou conseguir, olha o que ele faz, eu não vou conseguir. E, na verdade, você está se limitando. É uma limitação que você impõe para você mesmo.
Como que você corta isso? Analisando os elementos. Esse é o primeiro passo para que você possa avançar em músicas mais avançadas, desenvolver a tua técnica. Avalia de fato os elementos rítmicos, melódicos, harmônicos, musicais e técnicos que estão naquele repertório. Avalie de fato quanto eles são realmente muito distantes do que você estava ou não. Porque pela racionalidade desse julgamento, você vai poder reconhecer até que momento você está se limitando e se colocando numa marra e falando, eu não vou conseguir fazer essa música. E aí, obviamente, você não vai, porque você colocou um limite para você mesmo. Ou você percebe que não, isso não pertence a isso, essa música é possível sim, não está tão distante assim. Tem coisas novas e a partir de estratégias de estudo eu vou alcançar, sim. Cuidado com essa forma, esse pensamento que surge como uma crença que fica ali, né, fruto, às vezes, fruto até de uma ansiedade. A gente tem tanta vontade de querer fazer, a gente gosta tanto daquela música, mas a gente tem dúvida da própria capacidade e se limita. Cuidado com isso. Ah, Dani, mas eu tenho que estudar, sim, muita coisa já. E aí eu fico ansioso, eu fico ansiosa de alcançar esse resultado. E é por isso também que me vem essa frustração quando eu me deparo com trechos difíceis, com músicas difíceis, porque eu sei que vou ficar um pouco enroscado e isso me dá um pouco de desânimo também, sabe? Não é desânimo, acho que dá uma certa angústia, assim. Galera, a ansiedade, ela é coleguinha, assim, ela é companheira de quem tá começando a estudar música. É próprio. Aliás, ela é companheira de toda pessoa que está fazendo algo novo na vida. Quando você começa algo novo, você tem muita ansiedade, muita vontade de querer o resultado logo. Você quer ser capaz de fazer. E justamente pela falta de maturidade, de experiência, de contato com esse universo novo, essa ansiedade surge e ela vai te direcionando para resultados que nem sempre são os melhores, porque você não consegue ter a paciência para focar no passo a passo que você tem que fazer e porque você muitas vezes, no caso de escolher músicas, escolhe músicas que estão muito além. Na verdade, não tem a ver com a sua falta de capacidade musical, tem a ver com uma escolha errada. E às vezes por teimosia, movida por ansiedade, porque você quer o resultado logo, porque você quer tocar aquela música logo que você ouve. Então, cuidado também com isso, assim, de achar que você não vai conseguir, porque você tem muita coisa para estudar e você fica ansioso, essa música vai ser demorada. Não. As músicas não são demoradas para serem aprendidas se elas não estiverem fora do momento, se não for fora do momento que você está estudando ela agora, se você não estiver antecipando coisas, não. E se você tiver estratégias de estudo, que eu falei, estratégias de análise musical, estratégias de montar essa música como ela tem que ser. Quando eu falo sobre análise musical, já tenho videoaulas aqui no canal também sobre análise musical, mas se esse for um ponto que você precisa de mais clareza, deixa nos comentários e fala, Dani, eu preciso entender mais, como que eu analiso para conseguir montar e estudar a minha música por inteiro? Porque se você não tiver essa clareza, de fato, o teu estudo se prolonga, porque você entra num ciclo de repetição. Aliás, era isso que eu ia falar para você. Cuidado, para de ficar estudando uma música, repetindo ela loucamente todo dia até você conseguir. É muito estranho isso que eu tô falando e pode te soar realmente muito estranho. Você deve estar ouvindo e falando assim, ela tá mandando eu parar de repetir loucamente até eu conseguir. O que eu estou falando é que há um perigo escondido nessa prática que às vezes você não percebe, que é o estresse. É o estresse que você quer e esse estresse faz você entrar numa estafa mental, onde você se julga muito por não estar conseguindo alcançar aquele resultado. E é sempre um julgamento depreciativo, é sempre um julgamento para se torturar. Nós não nos julgamos assim, nossa, eu sou muito bom, eu sou muito bom. A gente fala, cara, eu não consigo isso aqui, eu não consigo, eu sou muito ruim, eu não nasci para isso. Então, na verdade, essa loucura da repetição intensa, desfocada de metas, é um perigo. Tá te colocando num ciclo repetitivo e de um estresse, de uma alta carga emocional que se torna prejudicial, porque você nem consegue curtir o teu processo diário de evolução. Na verdade, o processo não tem que ser esse. Não tem nada de errado com você repetir. A repetição, ela faz parte do processo de evolução musical. Nós temos que repetir, é óbvio. É pela repetição que nós vamos ganhando automatismos. Não tem nada de errado com isso. Acontece que a repetição não é o foco. A repetição é um caminho, mas o foco que eu tenho que ter é o que eu quero alcançar naquele trecho, o que eu quero trazer de elemento, eu quero memorizar. Então, como que eu faço a memorizar?
Ah, repete, repete, repete que nem um doido. Não, pera, eu preciso fazer análise musical. Não, eu quero alcançar uma outra interpretação, uma interpretação mais sutil. O que eu faço? Eu tenho que alcançar sutileza nessa frase. Deixa eu pensar como é que ela é, deixa eu entoar, deixa eu solfejar ela, deixa eu me gravar, ver se meu dedo está fazendo essa sutileza que eu penso que ele está. Então você vai mudando a forma de conduzir o teu estudo diário, você vai curtindo esse processo e você vai tendo uma clareza dos resultados. E esse processo só acontece se você tem um mapeamento ali da tua música, se você mapeia quais são as suas metas, como que você vai alcançar essas metas. Então não é a repetição louca, eu vou tentar de novo, não tô conseguindo, eu vou tentar de novo, eu vou conseguir. Isso só vai trazer muito estresse e muita sensação de frustração consigo próprio. Muita. Você tem que focar no que está sob o teu controle, no que está no seu alcance, assim, de fazer, sabe? O que está sob o seu controle? Sob o seu controle está fazer uma análise musical, encontrar as perspectivas do que você tem que trabalhar, juntar isso às orientações que o seu professor deu. Então ele falou, você faz isso, estuda com esse enfoque, junta isso às metas que você estabelece, e aí você consegue mensurar em cada dia qual foi o seu progresso. E você curte os seus progressos pequenos. E quando eu falo seus progressos pequenos, eu estou falando de partes pequenas, porque você monta a música numa parte pequena e você curte, não importa que ela não está inteira pronta, mas aquela parte ali, aquela estrofe que foi tirada, ela está bonita, você está conseguindo tocar, você não está engasgando, não, ela está legal, você montou ela. E óbvio, você não vai montar ela em um dia, não, você vai montar ela ao final de uma semana. Às vezes, você vai montar ao final de 2 semanas, depende do tamanho dessa parte, né? A gente tem que pensar que existem músicas de 1 página ou músicas de 4 acordes, mas existem músicas também de 20 páginas e músicas de 20 acordes. Um exemplo hipotético, entendeu? Músicas com muitos campos harmônicos, muita modulação, uma curva harmônica grande, com muitas tensões, enfim. Então, não é tudo num único dia, mas um conjunto de metas gradativas fazem que ao final daquele período você possa falar, cara, consegui, eu cansei, tá uma parte, mas tá uma parte legal. Você vai curtindo, você vai gostando disso, porque essas partes elas vão se complementando depois. Você vai para uma próxima parte, elas vão se montando musicalmente mesmo, prontas. Você vai vendo o quebra-cabeça, que nem quando você monta um quebra-cabeça. Você vai vendo a coisa surgir, porque quando a gente não faz esse estudo musical realmente, quando a gente só estuda por partes, mas a gente fica focado em tocar a nota certa, no ritmo certo, é como se você montasse um quebra-cabeça que a imagem tá mais ou menos, que fica assim, um borrão, mostrando mais ou menos qual que vai ser a imagem. Você não tem nitidez do que está se formando. Ao passo que quando você tá ali construindo cada parte com clareza musical, com completude musical, como ela tem que ser, ela vai se formando tal qual você escuta. Ela vai ficando próxima da gravação. Isso vai dando prazer pelas pequenas conquistas que são gradativas, tá bom? Essa é a essência da gente dar passos rumo a músicas mais avançadas em um curto espaço de tempo. E não ficar loucamente repetindo e achando que você se dedicar ali 2, 3 horas repetindo essa música, ela vai ficar boa. Na verdade, essa estafa mental dessa repetição, dessa pressão que você se coloca, faz com que você trave. Chega um momento que trava. Chega uma hora que você trava, não vai nem para frente nem para trás. Você precisa abandonar a música para lá na frente voltar e conseguir começar a melhorar ela. E aí vem essa alta frustração. Não é assim. Na verdade, se você conseguir aplicar esses 5 passos que você viu aqui, você vai perceber a diferença nos seus resultados de forma gradativa em bem menos tempo do que você fazia antes ou do que você imaginou que você ia levar para aprender aquela música, tá bom? E lembra sempre, não estou falando de fórmula mágica, nem de receita pronta. Eu estou te falando de um caminho racional, um caminho que dá resultado. Se você souber gerenciar o teu estudo, gerenciar a tua análise musical e ter um comprometimento de estar ali, quiçá diariamente, que é o ideal para você praticar, para você se dedicar e para você construir o teu aprendizado. É isso que eu desejo para você de verdade. Show? Muito bom, se você curtiu, claro, né, já dá o seu like aí, já dá o seu joinha, não preciso nem te falar, né, porque assim você ajuda
com que mais pessoas visualizem esse vídeo, com que esse vídeo chegue para outras pessoas também. Assim você ajuda o nosso canal, assim você me ajuda a saber que você está curtindo, que esse é um assunto que você curte. Se você tem dúvidas, posta aí, deixa nos comentários também. Se você tem pedidos de outros assuntos, sugestões, coisas que você gostaria que eu te ajudasse, também posta aí para eu saber, tá bom? Porque eu vou lendo, eu vou retornando, você sabe, e assim eu posso te ajudar também mais especificamente. Combinado? E claro, dá aquele joinha, curte o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber as notificações de quando eu tô ao vivo, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui e, quiçá, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você fala, pô, esse vídeo vale a pena compartilhar com o fulano. Vai ser diferente para ele, acho que ele precisa ouvir isso, porque eu já ouvi o ciclano reclamando muito que ele não consegue tocar essa música, ou que essa música é muito difícil, que ele não vai conseguir, sabe? Se você já ouviu isso de alguém, leva essa videoaula para essa pessoa, para que ela possa ter esse momento de refletir sobre como ela está conduzindo a sua performance, o seu dia a dia de estudo e de preparação desse repertório. É importante esse tipo de reflexão, porque isso muda os resultados que a gente alcança, tá bom? Leva para essa pessoa. Eu vou ficar feliz e eu tenho certeza que ela também. Ela pode nem te agradecer, não importa. Você vai ver daqui a um tempo a confiança dela melhorando. Isso vai ser muito bom, tá bom? É isso aí. Então, a gente se encontra nas próximas videoaulas, hein? Tchau, tchau!